Olá! Vamos para uma aula de yoga curtinha, com asanas introdutórias, que a gente chama, né? Que são asanas de aquecimento. A gente vai trabalhar bastante alongamentos, articulações do nosso corpo. Não vamos fazer uma aula de yoga completa. Então, essa aula, por ser uma aula mais curta, você pode até introduzir ela na sua rotina todos os dias. O ideal é que ela seja feita de manhã, que é quando a gente acorda com o corpo mais rígido, né? Então, tira um momentinho ali da manhã para que você faça. Vai ser uma aula curta, vai ter como você encaixar na sua rotina se você se organizar. Mas caso você não consiga fazer de manhã, você também pode fazer em qualquer outro momento ao longo do seu dia. Essa é uma aula que ela pode ser feita num tapetinho, né? No sofá, na cama, sentado, ou até numa cadeira. Então, ela foi criada para que você consiga fazê-la independente de onde você estiver. E lembrando que ela é uma aula de yoga, então traga sempre a consciência para o seu corpo, em cada movimento, em cada respiração, esteja presente. Então, escolha onde você vai fazer essa aula. Sente-se confortavelmente, não precisa ficar numa postura super ereta, rígida, né? Senta de uma forma confortável para o seu corpo, fecha seus olhos e vai observando a temperatura do seu corpo, vai prestando atenção nos sons do ambiente que você está, prestando atenção na minha voz. Presta atenção nos movimentos que o seu corpo faz nesse momento, observando e somente observando a sua respiração. Leva a sua atenção lá para a sola dos seus pés e vai iluminando completamente a sola dos seus pés, iluminando todos os dedos dos seus pés, iluminando o dorso dos pés e os tornozelos, iluminando as suas pernas, joelhos e coxas, iluminando os seus quadris, os seus glúteos, seu assoalho pélvico, iluminando a região do seu cóccix, a sua lombar e todas as suas costas, iluminando os seus ombros, iluminando as suas clavículas, a região torácica, a região do seu diafragma, e iluminando todo o seu abdômen, até novamente o seu assoalho pélvico. Vai iluminando os seus dedos das mãos, palma das mãos, o dorso das mãos e seus pulsos. Ilumina seus braços, ilumina seus antebraços, cotovelos e braços e axilas. Ilumina todo o seu pescoço e toda a sua cabeça. E percebe todo o seu corpo iluminado nesse momento presente. Você completa aqui. Vai observando a sua respiração mais uma vez, percebendo conforme o ar entra e sai do seu corpo.
Lembrando que no yoga a gente sempre respira pelas narinas, a não ser que haja orientação de que seja pela boca. Então observa o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Vai observando o movimento que o seu corpo faz. Esteja presente, consciente dos seus pensamentos, das suas emoções, consciente do que o seu corpo te mostra nesse momento. Mantenha a sua coluna alinhada, o seu queixo em paralelo com o chão, o olhar lá na frente. Inspira e na expiração, leva o queixo em direção ao peito. Inspira e retorna ao centro. Expira, leva novamente o queixo em direção ao peito. Inspira, centro. Expira, peito. Inspira, centro. Expira, peito. E pela última vez, inspira, centro. Expira, peito. E fica aqui com o pescoço flexionado. Agora a gente vai fazer o movimento de um pêndulo, fazendo movimentos leves em direção ao ombro esquerdo e direito. Vai devagarzinho, percebendo o seu corpo, percebendo a musculatura do seu pescoço. Sem pressa, a gente quer relaxar essa musculatura. Por isso precisamos ter consciência do nosso movimento. E retorna com o pescoço flexionado em direção ao peito. Inspira, queixo alinhado com o chão. Expira, leva o queixo lá para cima. Inspira, retorna ao centro. Expira, lá para cima. Inspira ao centro. Expira lá para cima. Inspira ao centro. Expira lá para cima. E pela última vez, inspira no centro e expira o queixo lá para cima. Inspira, retorna ao centro. Agora a gente vai fazer um movimento de não com a nossa cabeça. Então a gente vai inspirar, olhar para o lado esquerdo, expira, vai lá para o lado direito, inspira, lado esquerdo, expira, lado direito, inspira, lado esquerdo, expira, lado direito, inspira, lado esquerdo, expira, lado direito. Pela última vez, inspira, lado esquerdo, expira, lado direito, retorna ao centro. Inspira, leva os ombros em direção às orelhas, expira, faz e abaixa os ombros. Inspira, leva em direção às orelhas, expira, relaxa os ombros. Inspira, leva, expira, inspira, leva, expira, solta. Inspira, leva, expira, solta. Coloque suas mãos ao lado dos seus quadris. Inspira, eleva lateralmente os braços em direção acima da sua cabeça. Entrelace os dedos, rotacione a palma das mãos para cima. Alonga a sua coluna.
mas deixa um distanciamento entre os seus ombros e as suas orelhas, não cria tensão. Abre o peito, alonga a coluna. E fica aqui um pouquinho respirando. Faça movimentos laterais, alongando a lateral do tronco nessa posição. Devagar, consciente. Próxima vez que você for para o lado direito, você retorna ao centro, une as mãos atrás da cabeça, inspira, abre o peito, expira, fecha e contrai abdômen, queixo no peito. Inspira, abre, expira, fecha. O cotovelo acompanha, abrindo e fechando. Abre e fecha. Abre e fecha. Inspira, retorna ao centro. Estende os cotovelos. Solta os braços lá em cima. Inspira, expira, flexionando o tronco lá para frente. Apoia as mãos no chão. Onde você conseguir, solta a cabeça, solta os braços, solta os ombros. Inspira e expira profundamente pela boca, 3 vezes, fazendo um A bem gostoso. E vai inspirando e desenrolando a coluna, a cabeça subindo por último. Agora estende as mãos, os braços lá na frente. Inspira, eleva os dedos para cima. Expira, eleva os dedos para baixo. A gente vai movimentando aqui os nossos pulsos. Inspira, eleva. Expira, baixa. Inspira, eleva. Expira, baixa. Inspira, leva. Expira, baixa. Pela última vez, inspira, leva. Expira, baixa. Inspira, retorna ao centro. Passa o seu polegar na palma da sua mão. Fecha os seus dedos. E a gente vai fazer 5 rotações pro lado de fora com o pulso. E 5 rotações pro lado de dentro. Pode trazer os seus braços pertinho do seu tronco, mãos nos ombros. A gente vai fazer um movimento com as mãos como se fosse uma pinça, então apoia sobre os ombros e vamos rotacionar os nossos ombros para trás. Então, vai fazendo movimentos lentos, percebendo as suas escápulas, se movimentando, percebendo o seu trapézio, essa musculatura do ombro, da coluna. Vai fazendo um movimento bem grandão, percebe a sua amplitude de movimento aqui. E agora a gente vai fazer esse movimento para frente. Solta os braços, dá uma chacoalhadinha, relaxa. Agora a gente vai fazer movimentos com as nossas pernas. Então, se você estiver sentado na cadeira, vai um pouquinho para a borda da cadeira. Se você estiver na cama, também para a borda da cama, para que você tenha mais mobilidade ali no seu movimento. Apoie seus pés no chão, independente de onde você estiver sentada, e a gente vai lateralizar as nossas pernas, movimentando a cabeça do fêmur aqui no quadril, para dar uma lubrificadinha, uma soltadinha.
Apoie o seu pé direito no chão, passa o seu pé esquerdo sobre o seu joelho direito, ficando num 4 aqui. E você vai começar a movimentar os dedos dos seus pés para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Agora rotaciona seus tornozelos do lado de fora. Rotaciona seus tornozelos para o lado de dentro. Apoia seu pé esquerdo no chão. Agora pé direito sobre o joelho esquerdo. Vamos continuar movimentando os nossos dedos para cima e para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para cima e para baixo. E agora rotaciona o tornozelo pro lado de fora. Rotaciona o tornozelo pro lado de dentro. Retorna com o pé direito no chão, estende as suas pernas. E a gente vai ficar na ponta dos pés, extensão e flexão de tornozelos. Então, ponta dos pés e flexão. Extensão, flexão. Extensão, flexão. Extensão, flexão, extensão e flexão. Fecha seus olhos nesse momento. Observa agora o seu corpo. Faz novamente um escaneamento lá da sola dos seus pés até o topo da sua cabeça. Percebe como que está o seu corpo nesse momento, os seus pensamentos, as suas emoções. Percebe você. E quando eu estiver preparada, pode abrir os olhos. Namastê.